Vai gravar? Pode ir. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Estamos no nosso segundo encontro sobre os primeiros passos que a gente pode dar para iniciar com os nossos investimentos, com as nossas ações. No nosso primeiro encontro, a gente teve o Stefano ali ensinando um pouquinho sobre os primeiros passos. Tivemos muitos aprendizados. Estava até conversando com o Gui antes de começar, que eu fiquei tão curiosa que eu comprei até minha primeira ação que eu não tinha comprado. Saí aqui com o aprendizado do Stefano. Falei assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que vou comprar uma ação. E acabei comprando influenciada. E aí hoje a gente vai dar continuidade no nosso segundo encontro sobre finanças, sobre investimento, reserva de emergência. E aí, se você tiver uma dúvida, se você quiser questionar, vocês não precisam se hesitar, pode mandar aí para a gente as dúvidas. Para quem não conseguiu assistir, né, o nosso primeiro encontro, no nosso grupo, o Guilherme já soltou a gravação do primeiro encontro. Você pode ir lá dar uma olhadinha, rever sobre quais foram as corretoras, quais foram os bancos, né, que o Stefano deu de dica. Temos lá também sugestões de dois tipos de leitura, dois livros que vocês podem também estar para entender mais sobre essa questão do investimento, sobre a reserva e até mesmo sobre como você entrar em uma corretora, né, como você se aprofundar sobre as ações. Gui, tem mais alguma coisa que você quer pontuar antes da gente passar para o Stefano? Não, eu acho que qualquer dúvida que vocês tiverem é bem-vindo. É um tema bem assim que a gente não sabe muito, principalmente porque a gente não é educado desde sempre, né? Sobre finanças, sobre investimento. Mas vocês podem ficar à vontade, tanto para usar o chat para perguntar algo, quanto para abrir o áudio, abrir a câmera. Podem fazer qualquer tipo de pergunta quanto ao assunto, que é bem tranquilo, tá, minha gente? Espero que vocês possam se sentir confortáveis para isso. A gente já falou algumas coisas no encontro passado, mas não tem problema, às vezes, a gente também ser repetitivo aqui, até porque é um assunto complexo, que a gente não sabe muito, que a gente não entende. Estamos aqui exatamente para ter uma base de tudo isso e pensar até no nosso PDI, né? Que é o sentido do nosso PGI, como que eu posso me planejar. E aqui, no caso, são duas aulas extras do PDI para a gente exatamente estar pronto financeiramente, né? Ter ali nossa reserva de emergência, pensar até na nossa aposentadoria. Mas, enfim, só para vocês ficarem bem à vontade, tá bom? Bom, Stefano, o que você gostaria de iniciar trazendo, além das perguntas que a gente abriu para o pessoal, para a gente trazer? A Karina, inclusive, mandou algumas perguntas lá no grupo, tá? Até para a gente refletir um pouco sobre aquelas perguntas, né? De, de como que está sendo para a gente essa questão de falar sobre investimentos, de pensar sobre isso. Me fala aí, meu querido, como que você sentiu que foi o nosso primeiro encontro? Boa tarde a todas, boa tarde, Guilherme. Eu fiquei muito feliz com o primeiro encontro, porque eu acho que esse é um assunto muito necessário de ser falado, né? É um assunto muito importante, e quanto antes a gente começa a se programar, pensar sobre isso, né, e começar a tomar as primeiras atitudes, a coisa vai ficando mais clara com a gente, né? Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que quando antes da gravação a gente estava conversando a respeito do encontro, né, de quem vai, quem não vai, e eu escolhi aí no ano que vem, né, justamente por causa dessa questão de, como eu estou começando na minha carreira de psicólogo agora, né, eu não vou mexer na minha reserva de emergência para poder fazer essa viagem, por mais que eu queira fazer, né. Então isso é uma questão muito importante também, né, porque a questão do planejamento, ela influi muito nas nossas decisões, nos custos que a gente, né, vai ter, por exemplo, com uma viagem, né? Então, essa parte de viagem, por exemplo, eu acho interessante a gente sempre fazer uma programação com antecedência, para a gente poder aproveitar, né, do melhor que a gente vai estar fazendo no destino, né?
Então, essa questão de mentalidade é muito importante. E essa mentalidade, ela vira quando você começa a entender um pouquinho de como a coisa funciona e como você percebe em como você pode utilizar melhor seu dinheiro, planejar para o futuro, né? No longo prazo, que é sempre importante, né? Então, no primeiro encontro, a gente já falou um pouquinho sobre reserva de emergência, sobre questão de pagamento de dívidas, sobre questão de investimento também, né? Investimento, existem várias questões, e eu quero deixar esse encontro de hoje um pouco mais aberto para vocês fazerem perguntas, né? Às vezes a gente pode responder algumas coisas mais pontuais, né? Mas aproveitando aqui, eu queria perguntar para a Karina como que foi para ela essa abertura de conta numa corretora, como é que foi a compra de ação, conta um pouquinho como é que foi isso para você. Então, a gente tinha conversado no nosso primeiro encontro, eu tenho muito pouco conhecimento, sou bem leiga sobre essa questão de ação. Até eu tinha comentado com você mesmo sobre o Primo Rico, eu estava até falando isso com o Guilherme bem no início, antes da gente iniciar aqui o segundo encontro. Eu saí, eu falei assim, vou pesquisar, né? Eu fui já no chat de GPT, falei assim, peraí, deixa eu pesquisar algumas coisas que o Stefano falou, e aí eu faço a minha reserva no Nubank e também faço a minha reserva no BBB, no Banco do Brasil. Só que a minha caixinha está mais no Nubank. Não que eu faça 2 caixas, tá, gente? É só uma separação. Só uma separação. E aí, eu estava olhando lá dentro da própria caixinha, tem algumas ações. Eu me arrisquei em um valor muito baixo, né? Até porque, como eu não tenho muito conhecimento, não sei quais são os próximos passos, que aí era isso que eu também queria te questionar. Eu comprei uma ação que, se eu não me engano, foi R$7,36 ou é 32 centavos. Foi algo bem barato, bem em conta mesmo. E aí eu vi que o rendimento dela precisaria de 12 meses, né? Então eu deixaria lá, ela paradinha, não mexeria. Mas aí eu queria entender, como eu fiquei em dúvida e eu arrisquei um valor baixo, lá dentro do próprio Nubank ele demonstra alguns valores, né? Então tinha ação de 120, de R$1.000, de 200, de 500. Como eu arrisquei nesse de R$7,36 e eu tenho esse rendimento de 12 meses, quais seriam os próximos passos? Eu deixo aquele dinheiro lá, essa ação comprada, deixo lá quietinha, ou eu fico tendo essa monitoração? Como que eu faço para monitorar, para saber se eu fiz certo, se eu não fiz? Quais seriam os meus próximos passos que tu acredita que é o ideal? Paralisar, deixar lá, ou eu teria que ficar fazendo uma averiguação dentro dessa caixinha? O que eu tenho que fazer para me sentir segura? O que tu me disse? Então, quando você escolhe por comprar uma empresa, né, ou uma ação, você faz a compra, né, e vai ficar lá. Você não vai, vamos dizer assim, você vai esquecer daquilo ali. Porque a partir do momento que você escolheu, por exemplo, eu escolhi hoje, isso não é recomendação de compra, tá? Eu escolhi hoje, suponhamos, comprar uma ação no Banco do Brasil, suponhamos, que é uma ação que ela está bem barata hoje, né? Ela já teve aí, em uns tempos atuais, na faixa de quase R$30, hoje ela está em média aí na faixa de R$20, mais ou menos. Então, assim, por que eu escolhi o Banco do Brasil? Porque é uma empresa sólida, é uma empresa com mais de 200 anos. Então, quando você compra, para você ter um pouco mais de certeza ou ter um pouco mais de segurança, você pode jogar lá no Google, lá, porque isso é público, isso está para todo mundo. Banco do Brasil, recomendação. E aí ele vai mostrar lá algumas avaliações de algumas empresas, né? XP, algumas outras. Então, eles falam lá, ó, a XP recomenda comprar com um preço-alvo de até R$30, vamos dizer assim. Então, quer dizer que a XP, ela espera que daqui a um tempo essa ação ela pode se valorizar até R$30. Então, suponhamos, se você entra lá e você vê que ela está a preço de R$20, então, ela está num preço bom de você comprar. Você comprou a ação, acabou.
Você vai deixar ela ali, você não precisa de ficar acompanhando. Por quê? Porque isso é a longo prazo, né? Isso é longo prazo. Então você vai esquecer dela e vai deixar ela ali. Mesmo se a bolsa abaixa ou se a bolsa sobe, isso é normal. Ela vai continuar fazendo nessa forma, né? Depois que você fez isso, você vai aguardar e vai ter um tempo, né, que você vai receber um dividendo dessa ação, que vai ser centavos referente ao valor que você comprou. Então, esse valor vai cair na sua conta do Nubank, né? Como você está falando do Nubank, vamos ser um pouquinho específico aqui. Quando você abre o aplicativo do Nubank, você embaixo você tem três. Deixa eu pegar o meu telefone aqui, que ele fica mais fácil. Tá abrindo também para ver. Então, quando você abre aqui, por exemplo, o aplicativo do Nubank, ele abre na sua conta, né? E embaixo lá, você tem uma setinha para cima e para baixo, você tem um cifrãozinho, né? Então, você clica lá no cifrãozinho, nesse cifrãozinho aqui é que vai ser a parte de investimentos, né? E a partir dali você começa a preencher o seu questionário, vamos dizer, e aí ele abre o leque para você investir, né? E aí, a partir disso, né, você tem lá, ele vai te dar opções para você comprar e você pode escolher o que você quer, né? Agora, é interessante falar que você, nesse finalzinho aqui, você vai lá na corretora do Nubank e lá ele te mostra as ações, o que você tem disponível para poder comprar. Então, basicamente é isso, né? É importante falar também que esse dinheiro que você vai investir lá, esse dinheiro é um dinheiro que você não vai precisar. Uhum. Dinheiro que você ia gastar no lanche, um dinheiro que você ia gastar em alguma coisa. Por que isso? Porque se você quiser, por exemplo, vender essa ação, precisar desse dinheiro, pode ser que o valor que você tenha comprado no momento esteja mais caro do que o valor que você comprou na época, né? Ou o valor mais barato. Se tiver mais barato, se você for vender, você vai perder dinheiro. Se o valor tiver mais alto, você vai ganhar um pouquinho. Mas o que eu entendo e o que eu passo para as pessoas em relação à questão de investimento é que a longo prazo comprou, esqueceu dela lá, né? E assim, então você começa escolhendo as empresas que você quer trabalhar, você começa escolhendo os fundos imobiliários que você também quer comprar, e é isso. E vai às compras, prestando atenção sempre no preço-alvo, faz essa buscazinha no Google, recomendação de compra do fundo imobiliário X, recomendação de compra da ação X. E aí você vai ter uma base ali, mais ou menos, do que você pode ou não deve fazer. Eu até vi lá no próprio Nubank, né? Quando você vai buscar as ações que você quer comprar, lá destaca o valor, destaca o percentual e também fala, né, se é de risco baixo ou risco alto, para você também ter um pouco mais de segurança de entender. Essa que eu falei, que foi 7, olha aqui, foi 7,32, ela estava um risco médio. Uhum. Eu não sei se esse risco é de acordo com o meu perfil ou se a ação em si tem esse risco de eu perder ou de ganhar, algo em si. Mas lá estava escrito risco médio, aí eu não sei identificar o que seria, na verdade, esse risco. Se é Uhum. de eu perder o valor ou se é o risco, por exemplo, de não dar certo. Aí só essa parte eu também não entendi. Uhum. Qual foi a empresa que você comprou? Deixa eu ver. Peraí, vou abrir aqui no celular. Mas é interessante a gente pensar nessa questão de que o investimento é algo para longo prazo, né? Precisa de paciência, precisa de disciplina também, porque a gente pode comprar uma ação e ela perder um pouquinho de valor e a gente ficar um pouco ansioso com isso, né? É algo que a gente tem que estar. É aquilo que o Stefano falou, né? É um dinheiro que não está indo para conta, é um dinheiro que, pô, sobrou um pouquinho,
minha reserva de emergência está sendo ali já, estou construindo ela, já está bem consolidada, então vou começar a investir, né? Uhum. É algo que precisa de paciência, eu acho, no geral, né, Steph? Porque é tudo muito volátil, né? A gente chama de renda variável. Renda variável é esse tipo de renda que oscila, né? Então, as ações, elas oscilam muito, né? Se o presidente fala alguma bobagem, a ação cai. Se acontece alguma outra coisa no mercado, a ação sobe, né? Então, existem várias questões. Então, a gente não pode esquentar a cabeça com essa questão, né? Por exemplo, quando eu comecei a investir, né? Eu acho que eu até falei isso na primeiro encontro nosso, né? Eu comprei montei a minha carteira. Eu quero essa ação, essa e essa e essa. Aí eu comecei a comprando aos poucos, né? E na época da pandemia estava muito barato, vamos dizer assim, né? Então elas já valorizaram muito, né? Mas, por exemplo, teve a ação que eu comprei, que foi uma ação da Pets, né? Daquela empresa de, que vende produtos para animais de estimação, né? E eles tinham acabado de entrar na bolsa, né? Que chama IPO, quando uma empresa entra na bolsa, então assim, o preço estava lá em cima. Então eu comprei pouquíssimas ações deles, na época R$ 9, né? Depois disso foi só ladeira abaixo, né? A ação chegou a três reais mais ou menos, e hoje está na faixa de 4,50. Assim, tá lá. Eu não vendi, porque você só perde dinheiro quando você vende. Então ela vai ficar lá. Entendi. Vale 3, pois é. A Vale é da Vale, né? Assim, é uma excelente empresa. A Vale, ela é praticamente uma das empresas que tem mais repercussão na bolsa de valores hoje em dia, né? Então, assim, o minério, a ação da Vale, ela já chegou aí a mais de R$ 80, alguma coisa assim, né? Hoje a Vale caiu um pouco por causa da questão da mineração, né? Essa questão das tarifas, isso tudo aí está repercutindo muito no mercado, né? Mas é uma excelente empresa. Eu tinha até olhado a acho que é da Petrobras, se eu não me engano. Ela estava no valor, 15 dias atrás, quando a gente saiu do encontro, eu vi, ela estava 35 e um pouquinho. Eu até hesitei em comprar, mas eu falei assim, não, vou pegar essa de valor baixo, e aí no próximo encontro eu tiro algumas dúvidas com o Stephanie para ver se faz sentido, se não faz, esse valor de 7 e pouquinho, e aí depois ir tentando em valores um pouco maiores, até porque é algo novo. Para mim, eu tenho entendimento ali de fazer a reserva, de ter o meu caixa de emergência, de deixar na caixa do Nubank, mas nessas aplicações em si eu já fico um pouco receosa. Até mesmo para acompanhar, para saber o momento certo de fazer retirada, ou de vender, ou de ver que está dando certo. Então, eu prefiro arriscar num valor um pouco menor. Mas tu acredita que, por exemplo, da Petrobras, que eu te falei, é algo vantajoso se comprar ou é muito arriscado? Ainda mais Então, para mim que estou iniciando. O que é mais seguro agora, né? E eu pessoalmente, eu invisto na Petrobras. E eu acho uma boa empresa, né? Tem muita gente que fala, mas questão do governo, o governo interfere e tal, enfim. Hoje em dia a gente está vendo aí uma diminuição no governo influenciando a questão da Petrobras, e eu confio, porque é uma empresa sólida, uma das maiores empresas da Bolsa de Valores também no Brasil, e é uma das maiores pagadoras de dividendos, né? Pelo menos na época do governo passado, nossa, pagava muito dividendo. Era muito mesmo, assim, né? Então, eu acho que a Petrobras é uma boa, né? E aí você sempre vai nessa questão da recomendação. Se antes de você comprar, você dá uma olhada lá, né? Agora, tem aquela questão também que é o seguinte, quando é o melhor momento para você comprar, né? Essa empresa, acho que tô achando ela cara, tô achando ela barata, enfim. A gente não sabe se a empresa vai subir ou se a empresa vai descer. A gente não tem uma bola de cristal para a gente poder entender nessa questão, né? E às vezes você deixa de comprar e aí, de repente, ela
subiu na semana que vem e continua subindo, é dessa forma, né? Então, por isso que é importante você, primeiro, diversificar as empresas que você quer, né? Ter aí, dependendo do volume de dinheiro que você tem aí na faixa de 5, 10, 15 ações, né? Para você diversificar. Você aí nunca coloca o mesmo, vamos dizer assim, nunca coloca o seu tesouro numa cesta só. Você diversifica, porque se uma caiu, a outra subiu e aí uma vai compensando a outra, né? Agora, um outro ponto, assim, para as pessoas que estão começando, que eu acho importante também, são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são, né, fundos que são donos de galpões, são donos de shoppings, são donos de uma série de coisas, né? Você tem fundos imobiliários de dívidas, que chamam fundos imobiliários de papel. Então, qual que é a diferença do fundo para a ação em termos de rendimento? Que o fundo imobiliário, ele paga todo mês. Então, todo mês você tem o dinheiro caindo ali na sua conta. Então, você tem fundo de galpões, por exemplo, Bresco, que é um fundo que tem vários galpões que aluga para a Amazon, que aluga para Mercado Livre. Então, são empresas muito sólidas, né? E são galpões, por exemplo, que tem em vários lugares do Brasil, né? Você tem fundos de shopping, que são fundos que são donos de vários shoppings ao redor do Brasil. Então, para quem está começando, é interessante também olhar para o lado do fundo imobiliário, porque você tem um rendimento ali mensal daquilo ali, né? Então, como é que funciona? Você comprou um fundo hoje, no mês que vem sobrou um pouquinho de dinheiro. Você fica de olho mais ou menos, se a bolsa tá alta, se a bolsa está baixa, você fica olhando. Na hora que a bolsa cai um pouquinho, puf, é o momento de você comprar. E assim você vai fazendo, utilizando talvez o mesmo dinheiro que você recebeu ali, porque esse dinheiro cai na sua conta da corretora do Nubank, né? Então, aquele dinheiro que caiu ali na conta, você pega mais um pouquinho que sobrou ali, junta com aquele ali, compra mais um fundo no outro mês. E aí a coisa vai crescendo, porque é juros sobre juros. Então, você tem duas formas de você ganhar, no caso. Você tem a forma de ganhar com os dividendos que chegam na sua conta, e você tem como ganhar na valorização da ação, né? Então, assim, tem casos de ações, né, que valorizam 100, 200%, 300%. Já teve casos de ação que já rendeu 400% em um ano, né? Dentro disso, entra um pouquinho de sorte também ou não? De, poxa, comprei uma aqui, deu um pouco de sorte dela valorizar demais. Ou nem tanto. A sorte, ela vai depender das questões ambientais que estão acontecendo. Uhum. Cada questão ambiental vai sofrer uma interferência. Por Uhum. exemplo, eu lembro que quando eu comecei a investir no Bradesco, por exemplo, eu estava comprando a ação do Bradesco a R$ 20, Uhum. né? Aí deu um problema, não sei se vocês lembram, uma questão da loja americana, que deu um rombo lá na Sim. loja americana, alguma coisa assim, e o Bradesco tinha muita influência, né? Tinha uma conta ligada ali à questão da, das lojas americanas, a ação ela caiu para R$ 11, Nossa. né? Por causa de influência externa, Uhum. né? Então, hoje ela está na faixa de 16, 17, já está subindo, né? Uhum. Então, cada empresa ela vai sofrer a influência do que tiver acontecendo no mercado. Até porque, por exemplo, a gente vê aí a questão das tarifas hoje, né? Que podem vir e entrar em vigor em 1 de agosto, e uma das empresas mais afetadas seria a Embraer. Então, pô, não é uma boa hora para a gente comprar, já que eles podem passar por uma crise aí nos próximos meses, né? Então, observar, acho que o contexto geral não da política só, mas de tudo, né, acaba sendo muito importante também na hora de investir. A Embraer, ela
é uma excelente empresa e eu acho assim que ela ainda tem muito a crescer ainda, né? Uhum. Ela teve essa questão agora com eu até vi que a ação da Embraer está caindo, está na faixa de R$ 68 a ação deles. Mas a tendência da Embraer é de crescer muito mais, né? Ela está com essa questão política aí agora por causa do Trump, né? Que está afetando o mundo inteiro, vamos dizer assim. Uhum. Mas existem outros mercados, né? Por exemplo, Sim. a Embraer, ela vendeu, parece que eu vi uma notícia que vendeu não sei quantos bi para a Dinamarca, né? E é uma empresa sólida, uma empresa que ainda tem muito a crescer ainda, né? Aí quando você pega, por exemplo, uma ação da Boeing hoje, está na faixa de R$ 1.200, Foi. uma ação da Boeing. Então, assim, a ação da Embraer na faixa de 63, você ainda vê que, assim, tem muito a crescer. Potencial, né? Gigantesco. E aquela hora, assim, é hora de comprar, é hora né? Assim, se você tiver condições, eu acho que a Embraer é uma boa empresa, né? Porque, assim, a gente nunca vai saber quando que é a melhor hora para poder comprar, justamente por isso. A gente não tem bola de cristal. Amanhã pode acontecer uma coisa aí e cai tudo de novo, né? Deus não vai te permitir ver uma outra pandemia, vai afetar as questões também, né? Então, assim, por isso que eu acho que o fundo imobiliário, ele é uma coisa menos volátil, ele é uma coisa que não oscila tanto, né? Que é uma coisa que dá mais segurança para você investir, além de você ter o aluguel caindo na sua conta todo mês, né? Sim. E além da questão das ações, né? Para quem acha e para quem acha que assim, eu ainda não tenho tanto conhecimento, alguma coisa, porque isso daí a gente realmente tem que dar uma estudada, né? A partir do momento que você comprou uma ação, que você já montou sua carteira, você não vai ficar olhando lá quanto que está valendo, quanto que é isso, não. Deixa, esquece. De vez em quando você dá uma olhada, vai acompanhando no mercado, né? Se você tem um dinheiro ali para você investir no finalzinho do mês, sobrou um pouquinho lá, você acompanha, e aí você vai balanceando a carteira sua, né? Hoje eu vou comprar um pouquinho disso aqui, hoje no mês que vem eu vou comprar um pouquinho daquilo ali, e aí você vai equilibrando, de acordo com os valores que você está acompanhando. Porque quando você começa a comprar, você já tem uma ideia mais ou menos de quanto, olha, é, a última vez que eu comprei, eu paguei tanto. E o próprio aplicativo também, ele vai dando o preço médio da coisa, da compra. Então, se você compra hoje uma ação, no mês que vem você compra uma outra ação, no aplicativo mesmo, ele te mostra qual que é o ticket médio, vamos dizer assim, né? Como se fosse o ticket médio das nossas sessões, por exemplo, Uhum. né? Então, assim, é um mercado grande, a Bolsa de Valores do Brasil ainda é 1% do volume de movimentação global no mundo, tem muito a crescer ainda, e eu acho que é uma ótima opção para você fazer a sua aposentadoria em relação a isso, tá? Legal. É longo prazo, 10, 20 anos que você vai fazendo, né? Agora, para quem ainda tem um pouco de receio, né, a gente pode passar para a renda fixa, né? Renda fixa, o que que é? É o que você mais ou menos já sabe o que que você vai receber. E o que que seria, né? CDB, Tesouro Direto do governo, né? Uhum. O fundo imobiliário chega perto disso também ou não? O fundo imobiliário é a renda variável, É né? variável. É renda variável. Então, assim, a renda variável, como você tinha perguntado, Karina, ela é uma renda de risco, tá? Então, assim, quando você perguntou questão de risco médio, risco alto, risco, enfim, aí vai depender do tipo de ação, né? Então, por exemplo, Banco do Brasil é um risco alto, é um risco médio? É um risco de médio para baixo. Por quê? É uma empresa grande, é uma empresa que está há mais de 200 anos no Brasil, então é aí que você vai verificando a questão. Petrobras,
Petrobras é um risco médio, vamos dizer assim, porque é uma super empresa, uma das maiores empresas do Brasil, né? Então, cada empresa, ela tem o seu risco, né? Então, eu até comentei, quando eu comecei a investir, eu investi num fundo, que não é fundo imobiliário, é um fundo, né, que é ofertado por corretores, vamos dizer assim, que chama fundo de cannabis, né? Que na época estava começando os estudos para cannabis medicinal. Então, assim, eu investi nisso e o risco era alto, mas eu acreditava no produto, porque meu pai usou cannabis durante muito tempo, na época que ele ficou doente, como remédio, e foi muito bom para a vida dele, né? A minha mãe, hoje, ela usa também para diversos fatores. Então, assim, é uma coisa que está se popularizando aí e eu acredito no produto. Então, assim, era um risco alto e caiu. Eu, assim, tinha investido um pouco de dinheiro e hoje eu tenho um terço desse valor, mas está lá, eu não vou mexer. Fica lá no fundo lá, entendeu? Então, para tudo isso a gente tem que verificar, né? Assim, é a mesma coisa como você vai investir seu dinheiro quando você vai comprar alguma coisa, né? Às vezes você tem uma coisa mais barata, mas será que é confiável? Será que não vai estragar daqui a um tempo? Então, assim, o fundamento da coisa é mais ou menos isso. Por isso que a gente tem que ser muito, vamos dizer assim, ter atenção na coisa que a gente vai fazer, né? Por exemplo, criptomoeda. Criptomoeda é uma coisa que eu ainda não invisto, porque é uma coisa muito volátil, eu ainda não entendo muito bem da coisa, não existe muita regulamentação no mercado para isso, né? Então a gente tem que ter muita consciência, né? Outro dia eu escutei um amigo meu falando, há um tempo atrás aí, que ele investiu uma grana grande em criptomoeda por influência de um tio, alguma coisa nesse sentido. Eu acho muito risco, sabe? E principalmente por causa da volatilidade da coisa, né? Cripto você compra hoje num preço, amanhã ela cai, se desespera, perde 50% do seu valor, aí eu tenho que vender, eu vou vender, aí você vende e acaba perdendo a coisa, né? Então, por isso que a gente tem que começar devagar, a gente tem que começar estudando, entendendo o mercado, prestando atenção nos telejornais, quando você vê um telejornal, porque ali você vai buscar muito, você pode filtrar muita informação que vai te ajudar, né? Então, é isso, né? E aí a Acho que gente... parte muito de uma mentalidade, Stefano, como você pontuou bem no início. Tem uma pessoa próxima a mim, na verdade, ele é esposo de uma prima minha, de terceiro grau. E ele fazia muito esses investimentos de valores. Só que não tinha uma mentalidade, eu acredito que o suficiente para entender que aquele dinheiro era algo a longo prazo, que por vezes precisava de uma reserva. E aí, essa questão, né, de estar fazendo investimento, vendo o dinheiro entrar, começou a investir, por exemplo, em empresa. Ele acabou abrindo uma empresa, não teve tanta maturidade mental, intelectual, no final ele acabou se perdendo, financeiramente perdeu tudo. Então, assim, viu a coisa acontecendo, não estudou ou não procurou a ajuda de um profissional para tentar ir ali auxiliando, foi se perdendo, foi gastando, foi viajando, foi comprando por casa, por carro, se perdeu por não ter feito uma reserva boa, a empresa faliu, aí começou a fazer as vendas de imóveis para, de fato, ele pelo menos ficar como uma casa. Então, eu acho assim, se vai fazer esse investimento, foi o que eu pensei no nosso último encontro. Peraí, vou fazer um investimento, eu tenho essa reserva. Mas é um valor baixo, 7,32. Só que eu preciso estudar muito mais, me aprofundar e entender no que eu estou investindo. Para não cair em uma armadilha de que, nossa, estou investindo aqui, é R$ 20, é 30, é 100, é 200. Mas peraí, eu tenho conhecimento suficiente já? Será que realmente compensa eu já ir direto nesse nível que é alto? Que, por exemplo, para você, tu pode pegar um valor de R$ 500, de R$ 1.000, saber fazer uma boa aplicação, saber monitorar, ter conhecimento sobre o momento de tirar ou de vender. Então, eu acredito que a gente parar para estudar.
É a mesma coisa quando a gente está com um caso clínico. A gente para, estuda sobre esse caso, entende quais vão ser as melhores estratégias e não já ir atirando em todos os fatores. Eu, no meu caso, eu preferia arriscar um valor baixo, até porque 7,32 é algo muito baixo, entende? Do que mirar em um valor alto sem ter tantos conhecimentos ainda. Eu acho que primeiro a gente precisa sentar, estudar, rever qual vai ser a melhor estratégia, entender, pera, é um fundo, uma ação, vou fazer a caixinha, a minha reserva, como que ela tá? É um dinheiro que sobrou do meu salário, tirando o salário de Karina, com o profissional, sobrou ali no meu salário de Karina um valor bacana, e se eu aplicar esse valor que sobrou? E não fazendo ali sem ter um conhecimento, sem ter essa maturidade. Porque, por vezes, a gente fica muito ansioso em querer fazer com que as coisas dêem certo rápido. A gente quer muito, como eu conversei com o Guilherme no início, a gente quer o imediatismo, né? Aqui o agora, tem que ser rápido, tem que funcionar. Só que não é assim. É um tijolinho. É aos poucos. Não tem como a gente crescer esse financeiro, fazer esse dinheiro trabalhar tão rápido assim. Então, ter conhecimento. Eu acredito que a primeira coisa é estudar. Onde que você quer ir? Qual que é o seu objetivo mexendo com ações? O que que você quer realmente fazer? Por que que tu quer investir? Qual que é o teu foco principal? Para depois a gente ir ali manuseando esse dinheiro de uma forma consciente. Porque se a gente... Até, Pode falar aí. até porque o aqui e agora, em investimentos, é algo muito arriscado e nem é tão aqui e agora. É algo para, pô, daqui um ano, um investimento arriscado com um retorno legal. E um retorno legal a longo prazo, poxa, daqui 5, 10 anos, aí é algo mais seguro, né? Então vai depender muito do nosso estilo, só que realmente é algo bem assim, desafiador a gente ter investimentos de alto risco, né? Até porque a gente também não foi, infelizmente, não foi educado sobre Não. educação financeira. E o mercado não tem interesse que você seja educado, que as pessoas não conheçam. O sistema que é da gente é que a gente fica correndo atrás do rabo. Você recebe, você gasta tudo e tal, e fica naquela coisa, entendeu? Então, Karina, você falou uma coisa muito importante, assim, eu sei que existem pessoas que fazem isso, tem pessoas, assim, próximas a mim que fazem esse tipo de coisa, né? E, assim, eu lamento muito por essa questão, porque, assim, gente, não tem outra fórmula para a coisa acontecer, entendeu? Primeira coisa, mudar sua mentalidade. Segunda coisa, começar a ter na sua reserva de emergência. É a principal coisa. Porque se você monta uma empresa sem ter uma reserva de emergência, se a empresa não der certo, você vai cair aonde? Não tem outra receita, sabe? Então, assim, e eu desconheço as pessoas que seguiram esse passo, né? E a coisa deu errado, né? Assim, no meu caso, por exemplo, né, quando eu comecei a fazer isso, se eu não tivesse feito a minha reserva de emergência para poder passar por esse período que eu estou passando de transição de carreira, eu estava lascado, sabe? Assim, hoje a coisa flui muito mais tranquilo por causa da questão do planejamento. E é assim com todos os setores da nossa vida, né? É a mesma coisa que eu estou querendo, né? Eu acabei de me formar agora e eu querer 20 pacientes, 30 pacientes, sem estar me aprofundando, sem estar fazendo uma formação, assim, né? A coisa vai para um lado que não vai ser legal, né? Então, assim, o planejamento é essencial, né? E, assim, a mudança de mentalidade também é importantíssima, né? O que você está gastando? Como você está gastando o seu dinheiro? Né? Botar as suas despesas no papel, né? Porque quando você começa a investir, você muda totalmente a sua cabeça, né? Ao invés de você gastar com coisa passivo, né? O que é? Uma coisa que não vai te dar rendimento, não vai ser uma coisa que vai ficar parada ali. Você pega o seu dinheiro e você compra ativo, né? E assim, quando você começa a entrar no jogo, e aí você começa
vê o dinheiro pingando na sua conta, aí não tem um caminho de volta, né? Porque a coisa vai pingando, e você vai reinvestindo, o negócio vira bola de neve, né? Como o Warren Buffett, que é o maior investidor aí da bolsa aí no mundo, vamos dizer, ele fala, a coisa vai crescendo, não tem jeito. Aí daqui a 5, 10, 20 anos, você já tem aí uma renda passiva aí de um salário, 2 salários, 3 salários, sem você fazer nada, né? E aí você ainda tem a valorização das ações, que se elas estiverem valendo mais, né? Enfim, dos fundos imobiliários também. Agora, existem outras, né, milhares de coisas que você pode fazer como investimento, se você não quiser mexer com isso, né? Vamos dizer assim, o próprio Tesouro Direto também, né, que é o investimento mais seguro do Brasil, que existem várias opções de investimento lá, e ali a renda é fixa, ou seja, você já sabe quanto você vai ganhar, né? Então, para as pessoas às vezes que acham que isso é um pouco confuso, mexer com bolsa de valores, tem essa opção também, né? O que não pode é deixar o dinheiro na poupança. Isso aqui não pode, né? Ô, Stefano, e sobre, eu já querendo avançar assim, vários degraus. E sobre investimento em dólar? O que tu acha? Não, investimento em dólar eu acho que é fantástico, né? Só que aí é um outro nível de conhecimento, vamos dizer assim, né? Eu ainda estou começando nesse setor, né? Então, assim, por enquanto eu vou acompanhando o mercado, quando sobra um dinheirinho, eu compro dólar, né? E estou avaliando ainda aonde que eu vou colocar o meu dinheiro. Meu investimento ainda é muito pouquinho em dólar ainda. Então, eu estou estudando, né? E principalmente agora um pouco mais com o pé atrás com essas questões todas que estão acontecendo aí, né? Para poder avaliar. Mas eu uso a Nomad, que é né, uma startup aí que muita gente usa quando viaja no exterior, né? Então você pode comprar em dólar, isso fica lá, esse dinheiro fica no exterior, não fica no Brasil, né? Uhum. E, e tá lá. Tô acompanhando. Quando o dólar baixa, eu tenho uma meta de dólar ali mais ou menos que eu vou acompanhando. Na faixa de hoje em dia está na faixa de 5,40 mais ou menos. Quando chega mais ou menos nesse valor aí, se tiver um dinheirinho sobrando, eu vou. E assim, o dólar, né, hoje em dia é a moeda que manda no mundo, né? Então, assim, é muito importante a gente também fazer essa diversificação em outros mercados. Mas eu ainda estou engateando ainda nessa questão. Não vou, né? Existem os bondes são como se fossem os títulos do Tesouro do governo americano, que seria o do Tesouro Direto aqui no Brasil também, né? Então eu estou avaliando para começar também em breve a começar a investir também. Mas é um investimento bom também, que acaba rendendo mais. Com certeza. É sempre bom você ter, principalmente porque às vezes pinta uma viagem internacional aí para a gente poder fazer, né? Então você pode ir comprando seus dólares aos poucos, né? Ao invés de você chegar e comprar tudo, eu vou viajar amanhã para os Estados Unidos. Aí você já vai no Banco do Brasil, suponhamos, e compra lá os dólares lá, ou numa casa de câmbio, por exemplo. Você vai pagar um valor X. Mas se você se planejar, né? Então você vai comprando aos pouquinhos, da mesma forma que você faz isso com as ações também, né? Se você tiver um dinheiro muito grande, por exemplo, para você comprar, é melhor você comprar de pouquinho em pouquinho, do que você pegar um montante maior, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes amanhã você vai comprar, o negócio está mais barato. Então, com isso, você vai fazendo um preço médio da coisa. Muito bom. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem, pode enviar aí no chat, para a gente já até também, se precisar pensar em algo diferente, além de reserva de emergência e ação e bolsa, né? Mas essa questão do dólar é algo que sempre vai valorizar, né? Perante a nossa moeda. É aquilo, se a gente tivesse comprado lá na pandemia, que estava a R$ 3, a R$ 4 o dólar,
Hoje, quando sobe a 6, a gente já vê que é uma porcentagem bem grande, perto até de algumas ações confiáveis que a gente compra aí, né? Assim, Pode falar, Dani. Pode completar, Stefano, desculpa. não, é isso mesmo, né? Tudo é planejamento, tudo é tempo, né? O tempo é tudo, gente, entendeu? Não existe você ganhar dinheiro rápido sem você correr um risco muito grande, É. sabe? Assim, as pessoas ficam ansiosas, tem gente que não tem essa paciência, né? Não tem essa paciência de querer ganhar dinheiro, né? Você fica vendo assim, o povo que investe no tigrinho, por exemplo, gente, pelo amor de Deus, aquilo ali é quem ganha, você pode até ganhar, né? Mas você vai perder todo o dinheiro que você investiu ali por causa da sociedade, da coisa, né? Então, gente, não tem dinheiro fácil, né? Primeira coisa, muda a sua mentalidade de gasto, muda a sua mentalidade de como você vai utilizar seu dinheiro, né? Hoje eu penso 3 vezes antes de gastar, né? E todo que eu, assim, não sou, vamos dizer assim, né? Eu não deixo de fazer as minhas coisas, não, entendeu? Mas tudo é planejadinho, porque de repente sobra o dinheiro e aí a bolsa cai e você, puf, você vai comprando, né? E aí, quando você vai ver, eu comecei com R$ 10 há 5 anos atrás, né? Hoje você pega e dá uma olhada no que você já construiu ali ao longo do tempo e assim, te dá uma esperança tão grande, você fala assim, ai meu Deus, vai chegar uma hora que eu não vou precisar trabalhar mais, vamos dizer assim, né? Vou fazer o que eu quero fazer, né? E é isso. E a gente tem que realmente, né, entender do mercado para a gente não fazer bobeira, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, eu vou vender um imóvel para poder investir em fundos imobiliários. Você tem que pensar 3 vezes antes de você fazer isso, né? Primeiro que você vende um imóvel, você perde 15% do valor para corretagem, para imposto, para esse tipo de coisa. Ou seja, com o dinheiro que você vende um imóvel, você já não compra o mesmo imóvel que você tinha vendido ele. Você perde nisso. Então, por isso que a gente tem que saber acompanhar a inflação, a gente tem que saber acompanhar onde que está indo o nosso dinheiro, para a gente fazer um uso inteligente dele, né? Porque o conhecimento, ele te traz uma clareza e te traz uma segurança que é incrível, assim, né? E eu espero que você que está me escutando aí, que comece a pensar sobre isso para poder mudar a sua vida financeira, né? Pensar em, além disso, pensar em fazer renda extra, né? Como que eu posso fazer uma renda extra, né? Você tem algum talento que você poderia encaixotar e vender? Você tem alguma outra coisa que você poderia fazer, além de psicologia, além do seu trabalho, né? Por exemplo, eu sou músico, ontem eu estava tocando num restaurante aqui, fazendo minha renda extra com isso também, né? Que é um dinheirinho, às vezes, que sobra e eu pego ali e puf, investindo também, né? Uma outra coisa também é tomar muito cuidado com o cartão de crédito, né? Muito cuidado com o cartão de crédito, porque se você não souber usar, você pode, né, ter bastante prejuízo com isso. E aí entra a questão da mentalidade financeira, né? Eu preciso de comprar isso? Isso é supérfluo ou isso é necessário? Sim. Né? Então é isso. Muito O bom. que me fez, né, querer aprender mais sobre essa questão do investimento foi mais por conta disso, do nosso último encontro, de entender quando que eu precisava ou não comprar carne. Uhum. Porque ainda mais para nós mulheres, não sei, as meninas, né, a Dani e a Aline, assim também. A mulher, ela, por vez, ela acaba gastando mais. A gente acaba comprando mais roupa, ou algum acessório, alguma outra coisa pessoal, itens pessoais. E aí a gente não sabe se realmente faz sentido. Porque se eu utilizasse aquele dinheiro, comprei porque eu gostei, mas eu não preciso. E se eu utilizar esse dinheiro que eu estou gastando para fazer um investimento? O quanto que eu posso ganhar em cima disso? É, Eu posso comprar essa blusa aqui sem estar precisando, e aí eu pago R$ 30 nessa blusa. Mas será que tinha necessidade de eu comprar ela agora ou eu comprei ali só no calor da emoção?
Se eu Justamente, pegasse esses R$ 30 e investisse ele, quanto que eu ganharia lá na frente em cima dos R$ 30? Então, justamente. é saber administrar bem o nosso financeiro. Não é É, só o nosso lado ali de é, profissionalmente desenvolver, ser uma boa psicóloga, ser um bom profissional, um profissional renomado. Não adianta a gente só ter o nosso nome, esse peso, né? Mas também ter o outro lado, investir. Porque tem mês que a gente vai ter todos os nossos pacientes ali pagando nossos pacotes mensais, o nosso salário aumentando, mas vai ter meses que, por vezes, vai ter uma queda. Então, saber administrar esse dinheiro que está entrando, saber administrar também quando ele vai sair, saber administrar, fazer as aplicações de forma correta. Eu acho que é muito nisso, de ter uma mentalidade diferente. E é, não uma mentalidade que a gente já está acostumada, que é o comum, né, do povo brasileiro. É como tu disse, eles não querem que a gente tenha esse conhecimento. Então, por isso que, por vezes, a gente não aprende isso na faculdade, porque a gente não tem conhecimento disso na uhum, faculdade por si próprio, pelo menos na minha experiência, não sei na de vocês. Não tive conhecimento sobre como captar um paciente, como administrar uma reserva de emergência, como fazer ali um pacote mensal. Eu vim aprender isso depois, entende? Então, ali só está para fazer a aplicação do conteúdo. Tu tem que saber o conteúdo, técnica, e olhe lá também, tu tem que saber sobre a vida de tal profissional, de Aaron Beck, Judith, de Freud, mas e o outro lado, essa outra administração? Também é importante para a gente não se perder principalmente. é. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Assim, que às vezes a gente quer comprar determinadas coisas e tal, e aí você não tem nenhuma reserva de emergência, né? Então, assim, a primeira coisa é isso, gente. Faça sua reserva de emergência. Quando você tiver sua reserva, vai construindo aos pouquinhos. Não tem agora R$ 100 no mês, e aí ele vai assim, né? E juntamente com a mudança de mentalidade, porque quando você chegar lá na frente, você fala, nossa, ainda bem que eu comecei, né? E tirar essa crença que eu não consigo, eu não posso, não. Pode falar no áudio, Dani, se você quiser. Ah, claro, pode abrir o áudio. Pode abrir, Dodi. Oi, gente, boa tarde. É porque eu estava tentando escrever, só que eu acho que ficou um pouco confuso, aí eu preferi falar para vocês entenderem melhor. É porque, assim, eu sempre tive poupança no Banco do Brasil. Desde que eu abri minha conta, há alguns anos atrás, eu sempre tive. E aí, assistindo às aulas de Diego e tudo mais, aí eu fui abrir minha conta na Nubank para receber os pagamentos dos pacientes. E aí eu fui e pensei em fazer minha reserva de emergência por lá, né, na caixinha do Nubank. Aí fiz minha caixinha e aí comecei a colocar o dinheiro lá para poder fazer essa reserva. E aí todo mês eu colocava um pouquinho. E aí eu queria te perguntar, Stefano, porque eu comecei a comparar o lucro aqui que chegava, não sei qual é a palavra que fala, mas o que a gente vai ganhando por fazer a reserva. Sempre na caixinha eu ganhava, por exemplo, 2 centavos, sempre eram centavos no mês. E Uhum, aí eu comecei a comparar com o do Banco do Brasil, que aí chegava, por exemplo, na poupança, porque eu não tirei o dinheiro da poupança, eu deixei lá o que já tinha. E aí na poupança, por exemplo, aí chegava R$ 5, R$ 10, enfim, esses valores assim mais altos. E aí eu desanimei por conta comparando esses valores que entravam na poupança, na caixinha, e aí eu fui e não continuei colocando, desfiz da caixinha. E aí eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, né? Porque foi a questão. Na verdade, eu tinha pouco tempo de caixinha, e aí talvez eu acredito que eu não consegui ver resultado justamente por conta do pouco tempo e também o valor que eu tinha lá, que era pouco, apesar de que eu sempre colocava todo mês, mas não sei, assim, o que é que vocês me falam em relação a isso, né? Qual a explicação para isso, né? Que na poupança eu vi um pouquinho mais de lucro, por isso que eu mantinha a de lá. Mantinha a poupança e deixei a caixinha de lado. uhum. Era isso. Então, Dani, o que que acontece? A poupança, o rendimento da poupança é mensal, né? Então, o valor que você viu na poupança, ele é referente a um mês, talvez, que você tenha visto.
A caixinha do Nubank, ela é um CDB de algum banco, né, de algum produto que eles têm. E ela rende diariamente. Então, todo dia você tem um rendimento ali. Então, você tem que dar uma base de comparação do mês, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a caixinha do Nubank, dependendo da caixinha que for, ela paga mais do que a poupança e paga mais do que o CDB do Banco do Brasil, por exemplo. Por quê? Porque é um banco digital e eles precisam pagar mais para as pessoas se interessarem de fazer isso, né? O Banco do Brasil, por exemplo, o CDB dele, tem dois tipos de CDB assim, com liquidez diária, que é o CDB DI e o CDB DI progressivo. Então, o CDB-DI ele paga na média de 0,92 das taxas Selic de hoje, que é a taxa que está de juros do Brasil, e o CDB progressivo, ele paga um pouquinho mais, né? Ele é progressivo porque quanto mais tempo você deixa, ele vai pagando mais, né? Então, assim, sua reserva de emergência, eu te aconselharia a colocar no CDB-DI com liquidez diária do Banco do Brasil. Por quê? Porque é muito mais seguro do que a caixinha do Nubank, né? O Fundo Garantidor de Crédito, que é um órgão do governo, ele paga até R$250 mil por investimento. Suponhamos que você tem lá R$250 mil no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil quebrou, o governo vai te devolver esses 250 mil, né? Num prazo mais rápido do que se fosse no Nubank, né? Então, assim, basicamente é isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode perguntar, eu estou à disposição. Por nada. Eu que agradeço. Bom, muito bom então, gente. Durante aí essa semana a gente vai pensar no próximo tópico que a gente vai tratar aqui no nosso PGI e provavelmente a gente vai voltar para finalizar as abas ali do PDI, né, que seria a aba pacientes, porque esses dois últimos encontros foi pensando na aba reserva de emergência e finanças, né? Então, provavelmente vai ser ali para a gente finalizar, né, as abas do PDI, que é pacientes, resumo e também vendas, né? Para a gente estar olhando essas três abas que são muito importantes também para a gente estar analisando, né, nossas prospecções, nossas expectativas quanto a esse segundo semestre, né? E também logo começa o desafio CERC, né, que o Diego traz para a gente, que é exatamente na montagem do PDI do ano que vem. E com o desse ano pronto, fica muito mais fácil fazer o do ano que vem. Eu digo por experiência própria que ano passado foi basicamente o ano inteiro montando o PDI para o desse ano tá do jeito que eu queria. E aí a gente vai deixando ele bem completinho ali, tendo as nossas expectativas para o ano que vem já, né, para esse fim de ano, em dia. Mas eu acho que é isso, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar, pode trazer. Se vir depois, pode mandar lá no nosso grupo ou no nosso privado. E vai ser muito bom a gente responder e aprender mais, né? Não. Já agradecendo também, né, ao Stefano pela disponibilidade de participar aqui nos nossos dois últimos encontros, pontuar, né, tirar as nossas dúvidas, falar por onde que a gente pode começar, como foi o nosso primeiro encontro, quais os primeiros passos para investir, quais as corretoras, quais os bancos que são ideais, mais seguros, confiáveis. Nesse de hoje também, por mais que foi pouquinha gente, mas foi bem produtivo para a gente entender sobre o que eu preciso fazer depois dessas compras de ações, dos fundos de investimentos. Muito obrigada, Stephanie, pela tua disponibilidade. As meninas também que estão aqui, ao Guilherme. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai lançar lá no grupo, como o Gui já falou, sobre qual vai ser o tema, sobre o que a gente vai abordar. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem até pontuar conosco depois.
Muito obrigada, viu, Stefano? Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, né? Parabéns por essa iniciativa, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? E entra até no nosso código de ética, né? No código de ética do psicólogo, a gente tem um dever de ensinar e de orientar as pessoas, né? Em relação a esse tipo de coisa. Então, para mim também, tá aqui é um aprendizado também, que eu estou aprendendo junto também com vocês ainda. Mas é isso, eu queria agradecer e me colocar à disposição também. Vocês têm meu número aí, estou à disposição para tirar dúvida, estou à disposição. Muito obrigado mesmo, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Valeu. Bom, obrigado, gente. Hoje a Bruna não pôde estar com a gente, mas na próxima ela já vai estar de volta. Ela teve aí um compromisso durante essa semana, mas tenho certeza que vai ser muito bom aí a continuidade dos nossos encontros, tá bom, gente? Abração, tenha um ótimo final de semana, uma ótima semana, e a gente se vê aí daqui 15 dias, né? Daqui um sábado. Daqui a agosto. É. Tchau, pessoal. Tchau, Abraço. Boa gente. semana. Tchauzinho.